Olá pessoal, eu sou Silvestre Mergulhão, CEO e fundador da Impulso. Como vocês já sabem, nesse podcast não queremos falar sobre os 4 segredos do sucesso, não queremos falar sobre como fazer gestão por OKRs ou como levantar a próxima rodada de investimento. Queremos falar sobre pessoas, valores e comportamentos e descobrir como foi a jornada dos nossos convidados desde seus mais longínquos tempos até os dias de hoje. E hoje eu estou aqui com Geraldo, CEO e fundador da Vetex. Geraldo, é um prazer te receber aqui. Como você já sabe, eu quero saber sobre os seus valores. Prazer é o meu, estou feliz de estar aqui, Muito bom. Olha, acho que o valor maior que você me botou ali é a evolução. Muito tempo atrás, assim, eu só vejo que está valendo a pena se eu estou aprendendo. Uhum. Teve uma história com meu pai, começando a Vetex, dando tudo errado. E ele falou para mim, mas você está aprendendo? Que eu falei, não estou ganhando dinheiro, não tem nada, não tem faturamento, não tem nada. Mas você está aprendendo? Eu falei, então é isso que vale. Então, aí eu achei que era mesmo. Até hoje eu acho isso. Mas você então, é daquelas pessoas que, assim, quando as coisas estão meio paradas, meio estagnadas, você acha que não está evoluindo, não? Se não está andando para frente, cara, pode ser um passo pequeno, mas tem que andar para frente. Tem que andar para frente, Tem né? que mover para frente. Eu fico angustiado, me desanimo, me desconecto, assim, Boa. se eu não estou aprendendo. E aí na tua relação com essa questão da evolução, você prefere as coisas de treinamento mais formais ou as mais empíricas que a gente faz na prática? Ou é um misto? Não, aprendizado... É um misto. Eu leio, eu gosto de ler, eu gosto de aprender, estudar, né? Não estudar na formação, na prática, não. Estudar, consultar a internet, saber, atualmente consultar o ChatGPT. O ChatGPT hoje está famoso, Você aprende tudo em 2 minutos. Mas, assim, abrir espaço na cabeça, eu gosto muito. Boa, muito bom. E qual o segundo valor? Liberdade. Esse aí eu gosto muito. Conta mais. Você olhar a minha... Acho que todo empreendedor tem um pouco disso, de querer ter tido a liberdade de tomar decisão e arcar com os erros dela, né? Então, eu sou um desses casos. E claramente, assim, na minha história, eu nunca... Não me lembro de ter nenhum momento aceitado uma restrição à minha liberdade e nem a liberdade do Geraldo do futuro. Sei, entendi. Eu nunca me restringi e nunca me restringi no futuro. Na verdade, já me restringi no futuro. As poucas vezes que eu me restringi do Geraldo do futuro, criei restrições, eu me arrependi amargamente e tentei reverter. Sim, entendi. Liberdade para mim também é um dos valores mais importantes, assim, e eu acho que para a gente que é empreendedor é muito necessário, né? Senão a gente não consegue fazer as coisas, né? Sim. Aí como é que você vê a liberdade em outros âmbitos da vida, que não só do corporativo, assim, das nossas empresas? Não, então, tudo. É bem amplo mesmo o valor da liberdade para mim. Eu não gosto... Eu vejo muito da minha vida adulta aqui de tentar ter uma vida relativamente simples, que a vida vai se complicando na medida que ela passa. A gente vai complicando normalmente, A gente vai complicando e eventualmente isso vai te limitando. Então eu tento toda hora fazer um sanity check de deixá-la mais simples para eu não me enrascar em me colocar em lugares que eu não tenho opção. Eu gosto de ter opção, eu gosto de saber que o futuro está sempre à minha espera. Sei. E aí, no caso da Vetex, por exemplo, vocês provavelmente receberam investimento, um monte de coisa, gente de fora, gente de dentro, aquela empresa que vai se tornando mais complexa, né? Isso também foi uma coisa que você se preocupou dentro de casa para conseguir garantir esse futuro com a liberdade que precisava. A Vetex é uma empresa de enterprise software, né? Então, grandes clientes são clientes da gente, clientes muito relevantes, né? O Walmart, o Carrefour, a Samsung, a Electrolux, clientes que fazem chover e fazem muita diferença e tem muita força. Isso é natural nesse mercado que, às vezes, um cliente, ainda mais quando você está começando a empresa, te peça exclusividade. Sim. Isso tira alguma liberdade.
sua de conseguir continuar prospectando e crescendo e deixando a vida levar as oportunidades. Eu nunca topei. Nunca dei exclusividade. Não, perfeito. Nem desde o primeiro cliente. Nesse quesito, até eu já demiti cliente por causa disso, sabia? Porque assim, cara, como assim? Não dá para ter exclusividade irrestrita. Exato. Né? Software, empresa de software principalmente. A empresa é para ser grande, atender um monte de gente. Não dá para ser uma empresa pequena. Eu dava um jeito, sempre dei um jeito de convencer que é ruim para o cliente também. Sim. Ter essa exclusividade. E, obviamente, me comprometo em atender com toda a ética, com todo o isolamento, com toda o Chinese wall de informação. Mas não vai me tolir, não, que eu não vou querer. Boa. E onde é que essa liberdade entra na tua gestão de tempo, cara? Porque nós somos empreendedores, né? Mas a gente é executivo, né? Também. Né? Então, acaba que se a gente deixar, a agenda corporativa consome a gente completamente. E eu pessoalmente preciso ter um trabalho gigantesco para manter minha agenda gerenciada, né, para eu conseguir ter também essa liberdade, que liberdade também é um valor para mim. Como é que você conseguiu isso? Não, muito bom. Então, sim, o meu tempo eu gasto a maioria dele com intenção. Eu tenho o que eu quero gastar, que é mais ou menos nos design dos produtos da Vtex. Essa é a minha intenção, é onde eu quero gastar meu tempo, quero investir meu tempo. E eu, igual a todo empreendedor e CEO de empresa, eu tenho que resolver os problemas que não estão resolvidos. Então, se tem problema que não está resolvido, eu sou escravo daquele problema até ele resolver. Mas, naturalmente, eu encaro isso como uma falta de liberdade, mas ossos do meu ofício, porque se eu não resolvi no passado, eu contratei um problema para agora e eu tenho que resolver. Mas isso ao mesmo tempo me cria um estímulo em mim de eu ver um problema, resolver e tentar resolver de forma que não aconteça de novo, para eu não virar escravo desse problema. Você chegou a ser programador na vida, não? Sim. Sim também, né? Sim, porque tem um amigo que fala que o programador que eu gosto, o programador que eu contrato é o programador preguiçoso. Porque o programador preguiçoso não quer fazer o mesmo trabalho duas vezes. Exatamente. Então, essa liberdade, eu como CEO, tem uma coisa do Warren Buffett, que ele fala assim, o bom de estar na idade que eu tô, é que ele mostra a agenda dele totalmente vazia, eu faço o que eu quero. Eu não estou nesse lugar. Tem horas que assim, eu tenho que fazer, eu não tenho escolha, e a hora que for, a hora que der, que é quando tem um problema na empresa. Mas, na medida em que a empresa vai melhorando, eu vou fazendo um bom trabalho, eu e Mariano, a gente vai tendo menos problemas que só a gente tem que resolver e a gente consegue ser intencional com o nosso tempo, fazendo as coisas que a gente acha que agregam um valor desproporcional. Boa, perfeito. E aí, você falou do Mariano, bem lembrado, né? Vocês dividem, né, a posição de CEO, né? Então, se você está cuidando do produto, provavelmente ele está cuidando de finanças e outros problemas. É mais ou menos assim? Só uma curiosidade aqui para saber. O Mariano lida com vendas ele está mais perto do cliente. Eu estou mais perto da cozinha. Ah, entendi. Perfeito. E eu atualmente sempre estive mais perto do produto e eu atualmente também sou mais perto das finanças. Ah, tá bom. Legal, boa divisão, ótimo. E aí, curiosamente, esse lance da agenda, eu assisti uma entrevista com o Gary Vee, né? E aí ele mostrou como ele organizava, ele abriu o Google Calendar dele, assim, tipo, compartilhou e mostrou, assim. Aí eu fiquei impressionado, porque era o oposto do Warren Buffett, era totalmente cheio, mas em muitos small blocks, assim, e ele falou isso de propósito. Ele falou, a maior parte das reuniões pode ser cortada pela metade no tempo, que você consegue tomar as decisões que são importantes na metade do tempo. E aí ele tem a agenda toda separadinha, assim, em pequenos small blocks. Aí foi um insight interessante. Porque se eu deixar também é reunião de 1 hora e quando eu vejo, não, galera, não precisava ter sido 1 hora, né? Eu tenho mixed feelings dessa coisa da reunião, que tem uma coisa do Jeff Bezos que eu gosto muito, que ele fala assim, messy meetings and sharp documents, e crispy documents. E eu não me importo de uma reunião dar uma derivada, dar um caminho.
e ela de repente vai, tá engatando. Um processo criativo, né? Como eu falei, gosto muito de design, a VTEX como ela deveria ser, e essa coisa ela não vem muito reta. E às vezes eu me deixo. A gente sabe, né? O próprio processo de design thinking, né? Ele é feito deliberadamente para criar, né? Um cara usava um termo que eu gosto muito. Ele falava que é abertura de diamante, fechamento de diamante. A abertura de diamante é o modo brainstorming, tá todo mundo conversando, trocando ideia, não sei o quê. Exato. E o modo fechamento de diamante é quando você, não, agora tem que afunilar porque a gente precisa sair com uma solução. Né? E o processo de design thinking faz algo similar, né? Exatamente. Então, todos os processos de brainstorming fazem algo nessa linha, né? Similar. Exato. Então você articula num crisp document, mas a reunião é bom quando ela tem uma confusãozinha. Sim, pô, muito bom. E o próximo valor? O próximo valor é realização. Eu sinto... Difícil um empreendedor que não tem realização como valor, né? Assim, tudo você está aprendendo continuamente, você consegue medir, né? Continuamente o que você está aprendendo. Mas de vez em quando tem que vir um salto assim, de realização, de que olha para trás e vê o tanto que passou, né? O tanto que passou. Acho que quando isso não acontece de vez em quando, eu fico bem angustiado. Sabe que realização, cara, eu tenho algumas pequenas realizações que para mim são quase tão importantes quanto essas que eventualmente a gente olha para trás e vê que são mais grandiosas. Por exemplo, eu chegar em casa e a minha casa está arrumada, minha casa está cheirosinha, a pia está limpa. Cara, para mim é um negócio, assim, do outro mundo, sabe? Assim, então, assim, coisas pequenas, assim, tipo, chegar em casa e a cama tá arrumada, porque quando eu saí antes eu deixei ela arrumada, sabe? Então, eu tenho algumas outras pequenas realizações, assim, que também, para mim, me deixam muito feliz. Você tem isso também, não? Para mim é uma boa noite de sono. Boa noite de sono, gosto, também adoro. Que delícia, o que eu fiz para merecer? Muito bom. Outra realização, assim, hoje em dia a gente sabe que cada vez tem menos carro, não sei se você chega a ter carro. Eu gosto de carro velho, né? Quando eu era garoto, eu tive um Chevette, né? Então eu gosto de carro velho. Hoje eu tenho um carro velho, né? Meu mecânico já falou, seu carro já virou vintage, seu carro já não é mais velho, seu carro já é vintage, daqui a pouco ele vai estar num outro departamento. E aí no outro dia eu estava descendo a garagem do prédio, e raspei na coluna sem querer, né? Aí fez um raspão, minha filha estava comigo, falou, papai, você não viu? Eu falei, claro, sei lá o que aconteceu. Eu estava descendo, aí ela falou, eu vi que estava se aproximando, mas você nunca tinha acertado, então eu achei que estava tendo controle. Eu falei, não estava. Aí raspei o carro, eu falei, pô, que merda, que bosta. Aí assim, eu falei, deixa eu resolver essa porra. Aí entreguei lá, falei, desamassa esse negócio aí, deixa bonito de novo. Aí, sei lá, 3 dias depois já estava resolvido. Então, assim, pequenas realizações, sabe? Mesmo é um pouquinho do... Nesse caso, teoria das janelas quebradas, né? Que não deixa quebrar mais as janelas. Já arranhou, resolve logo, sabe? Não, então, eu articulo isso como a anti-realização. Eu odeio ver coisa quebrada também. Eu não gosto de incidentes. Boa. Eu fico com nervoso na minha casa quando tem uma luz não funcionando. Uma luz não funcionando, boa. Então, pequenas realizações, né? Então, manter tudo funcionando. Uma casa que está tudo funcionando também, pequenas realizações. Exato. Agora, vamos lá, vamos entrar nas perguntas aqui. Mad Skills. Que coisas que você fez na sua vida de hobby, de coisa que não tem nada a ver com o trabalho, que eventualmente você trouxe para dentro do ambiente corporativo, para dentro do trabalho, ou vice-versa, que você aprendeu no trabalho e aí acabou se tornando um hobby por algum motivo? Não, eu atribuo muito a eu correr risco, que o empreendedor, né, às vezes ele tem que ter estômago para correr risco, passar por uma situação difícil e depois sair do outro lado. Eu atribuo muito a eu conseguir lidar com essa emoção por conta de muito, como é que se chama? Mad skill. Mad skill, da minha infância. Eu sou do interior do Rio de Janeiro, eu tenho uma família enorme, um monte de primo, e a gente era aquela criança que no verão andava a cidade inteira fazendo aventura. Ia, sei lá, da minha casa até a casa do meu tio pelos telhados.
Esses são Então tipo era uns 10 quarteirões. esse tipo de aventura. Uns 10 quarteirões. A gente ia para uma ilha que tem em frente à minha cidade, sou de Macaé. Uhum. E Ilha de Santana, Ilha do Francês, na verdade. A gente dormia lá uma semana, só a gente, só a criançada. Pulava de pedra, fazia teste de Highlander. Tipo, Muito bom. vamos ver quem consegue andar daquela pedra até aquela pedra. Vamos ver quem consegue passar por baixo dessa pedra. Vamos ver quem consegue, não sei o quê. A gente mergulhava, eu mergulho até hoje, adoro. Mergulhar é um esporte que você tem que dosar bem o risco, você tem que, na hora de dar problema, você tem que ficar calmo, você não pode, tem que ficar, apavorar, Sim. só piora. Se não piora, exato. Exato. Eu acho que devo muito a eu saber lidar e eventualmente me jogar na hora certa, medindo, mas medindo assim, de não ter o downside inteiro, mas correr um risco, saber que pode machucar no meio do caminho, mas saber um pouco dosar essas duas coisas. Recentemente eu também. Aí aprendi, adoro fazer negócio de esqui. Esqui fala que tem que ser assim. Esqui é meio perigoso, né? Você tem um medo da descida, mas um jeito melhor de evitar de você cair na descida é você encarar a descida. É muito doido. E é isso mesmo. Você tem que agressivo para descida. E tem que ter joelho ainda por cima, né? Rola uma lenda aí. Mas você se joga para trás, você cai. É muito interessante. Você tem que abraçar o risco, meio que isso. Então, acho que eu tenho... Boa, excelente. Não, melhor impossível, porque na empresa esse med skill é muito necessário. E se você pudesse encontrar hoje com o teu eu do passado e dar umas dicas para ele quando você começou a assumir suas primeiras posições de liderança ou de gestão, tipo, o que você contaria para esse eu daquela época lá? Eu sou empreendedor, dando contexto, né, há 25 anos. Comecei com 23 anos, sabendo nada. Eu estagiei 2 anos num banco, estagiário, fazendo fechamento de fundo, ajudando num asset management. Eu estagiei, aconteceu alguns problemas que teve a crise da Rússia, no trabalho que eu fazia, a crise da Rússia acabou com o trabalho que eu fazia, então teve alguns intempéries, aprendi alguma coisinha, mas tinha 23 anos. E aí comecei a fazer a empresa, que demorou 10 anos para ter alguma perspectiva assim, de futuro maior. Aí essa empresa foi crescendo e foi mudando de fase. A última fase dela é agora, assim, desde 2021, que a gente é uma empresa pública na Bolsa de Nova York. Então, desde do zero até ser uma empresa pública na Bolsa de Nova York. Já chegamos a 1.800 funcionários, atualmente temos, sei lá, 1.300, alguma coisa assim. E já vivi muita fase. E aí a primeira coisa assim, é que a liderança ela tem que ser adequada a cada fase. Eu vejo eu errando lá atrás, tentando ser o chefinho, o Mauricinho, Sim. que tratava a empresa como se fosse grande, a empresa não tinha nada. Aí eu via... Acho que todos nós já passamos por alguma fase similar em algum momento. Né? Aí eu via o contrário também. Que a empresa crescendo, quase 1.000 pessoas, e eu querendo tratar como se fosse uma empresa de 100. Não tem por que ter gerente, não, aqui somos todos alinhados, um monte de individual contributor fazendo, vai dar certo, sem alinhamento de gerência, sem management. Sim. Então a lição que eu me ensinaria aos vários eu dos passados, não o eu lá só do começo, que o meu do começo, tadinho, não sabia nada, mas a gente não tem como saber também, né? Com 23 anos, 25 anos... Não tem como saber. Não dá para se martirizar depois também, porque não tem como. Exato. Então a lição é ter você tem que ser o líder para o momento da empresa, que é o tamanho da empresa que você tem. E isso assim, muda completamente a cada 2 vezes esse tamanho, 3 vezes esse tamanho. Cada fase é completamente diferente da outra, né? Fase, Muito bom, muito legal.
E aí, olhando para trás na sua jornada, é provável, é possível que você tenha recebido conselhos de algumas pessoas que podem ser mentores oficiais, que foram assim, não, eu sou seu mentor e aí você recebeu, ou pode ser pessoas que nem te conhecem, mas que uma hora te contaram alguma coisa e você absorveu aquilo e aquilo de alguma forma transformou o seu futuro para frente e a pessoa nem sabe, né? O que você recebeu aí de conselho desses mentores de vida? Eu tenho um muito marcante. Eu sempre fui um bom aluno, em geral. Até a faculdade, tirava nota muito boa, no segundo grau, no primeiro grau, sempre fui um bom aluno. É interessante, né, que eu era um bom aluno, e aí tinha essa coisa do risco dos meus mad skills, que você chamou. Esse balanço eu acho que foi bem interessante. Mas no começo da VTEX, eu estava saindo da faculdade, o skill do bom aluno ainda estava mais forte em mim. E o que é o bom aluno, né? O bom aluno, ele vai para a prova para tirar 10. E se ele não está pronto ainda, ele estuda mais. Ele não vai para a prova para tirar 9, não vai para a prova para tirar 8. Ele estuda mais, até que vai para a prova. E aí, e eu estava me preparar. Isso era em 2006, olha como é que é a coincidência. Aí, um pai de um amigo meu, muito perspicaz, o cara, sabe, muito, muito vivo, um dia chegou, me parou e falou: Geraldo, você é um bom aluno, você está fazendo as coisas certas, tá bem, só que você tem que correr um pouquinho mais risco de errar, de dar mais errado, senão você vai ficar imóvel, não vai andar para frente. Eu não sei como ele falou, foi assim que eu recebi. E eu passou, não por coincidência, passaram dali, depois eu estava 6 anos fazendo, eu com o Mariano fazendo a VTEX e a gente ralando. Passou um ano, a gente correu o risco de fazer a maior vergonha do mundo, de tirar 0 na prova de fazer o site do Walmart no Brasil. Sim. Que era um desafio, assim, muito grande pra gente, a chance da gente sair totalmente chamuscado, ser reprovado. Eu corri esse risco. E aí, no caso, eu passei, entendeu? Mas talvez se ele não tivesse me falado, eu não ia correr o risco de dar errado. E correr o risco de dar errado é necessário. Sim, e olha só que curioso. Ele conseguiu identificar uma coisa que está correlacionada com o seu valor de evolução, né? Ele conseguiu perceber, talvez você não estivesse percebendo, por isso você estava com medo, né, de tirar 0, né? Só que isso acaba ir contra os seus próprios valores, né? E quando a gente não tem consciência, né, sobre os nossos próprios valores, muitas vezes a gente toma decisões que são contrárias aos valores, e aí é sempre um puta de um martírio. Muito interessante. Né? É impressionante. Muito assim, legal. Muito legal. É por isso que hoje em dia eu valorizo tanto a questão dos valores, e é por isso que esse podcast começa perguntando exatamente sobre os valores, porque depois que eu passei a conhecer profundamente sobre os meus valores, nossa, eu tomo decisão muito mais facilmente. Porque eu olho para os valores e falo, qual a decisão que eu tenho que tomar, baseado nos valores que eu já sei, porque se eu ferir esses valores, eu vou ficar ansioso, eu vou ficar sem dormir. Assim, eu já sei. Então, assim, olha o valor, beleza, eu já sei qual a decisão. Tá ok. Muito legal. Ficou muito mais fácil para mim. Não, muito né? Por isso que interessante. isso foi tão importante. E ele conseguiu identificar isso e era um valor que é muito importante para você. Né? Exatamente. Nossa, e depois eu saber, assim, vou fazer bem, mas vou correr o risco de quebrar a cara. A coisa andou. Depois a escola meio que nos ensina essa questão de estudar para ter que tirar o 10, né? Mas a vida real, se a gente pede uma oportunidade, o tempo passa e aí era melhor ter tirado o 8 do que depois não ter nem a oportunidade de fazer a prova. Né? Então, eu acho que é muito bom que na escola você aprende, você estuda, né? Você desenvolve sua cabeça, mas fica aquele coisa de você ter alguém que checa. E na vida real não tem isso. Não tem isso, né? Quem define se está certo ou se está errado
se está bom ou se está ruim é você próprio. Exatamente. Né? E aí, por isso também tão Exatamente. relevante isso. E uma pergunta, essa aqui é especial para você, que agora teve muita experiência agora lá fora, né? Abertura de capital e etc. Síndrome de vira-lata, só tem no Brasil? Muito bom. Muito boa pergunta. Que a gente vê na sociedade que a gente está inserido um monte de problema, né? Normal. Na família que a gente está inserido, a gente vê um monte de Vê um problema. monte de problema. Muita gente às vezes sai do país e tudo e continua vendo os jornais do país, É, mesmo não estando mais conexão aqui, né? E aí a gente, na Vetex, a gente tem cliente em, sei lá, 40 países e tem escritório, sei lá, 10, 7, alguma coisa assim. E todo país tem um calcanhar de Aquiles, tem uma coisa que irrita. Você fala, não é possível que ela é assim. Não é possível que essa pessoa não entendeu isso. Não é possível que essa cultura é assim. Mas tem coisas legais também. Então, eu não sou essa pessoa que fala do brasileiro, primeiro como se fosse terceira pessoa, falo dois do brasileiro como eu. E eu não fico dando destaque aos nossos defeitos. Eu fico... Assim, também não é que eu sou cego aos nossos defeitos, mas eu não acho que a gente tem nada diferente de qualquer outro grupo de pessoas com as suas heranças históricas, com o seu passado e os seus idiosincrasias. Então, tem um monte de coisa aqui que eu acho bem legal, bem mais legal aqui no Brasil, bem mais dinâmico que outros países. Tem um monte de coisa aqui no Brasil que eu acho bem mais chato. Mas eu estou morando atualmente nos Estados Unidos, tem coisa lá que irrita. Eu sei. Às vezes eu passo 2 semanas lá e falo, tem umas coisas chatas aqui, meu Deus do céu. Exato. Tem um monte de coisa boa também, mas tem umas coisas chatas aqui, meu Deus do céu. Exato. E como tem sido lidar com as situações mais desafiadoras na sua vida? Tem emoções específicas assim que te afligem? Emoções específicas... Então, nas situações mais desafiadoras, eu tenho uma tendência a romper com elas, com essas situações. Tá. Se eu acho que já me esgotou. Porque as desafiadoras que você já acabou toda a sua energia, né, para lidar, né? As mais desafiadoras, né? E aí você não tem mais como lidar, e aí eu tendo a romper com elas. Olhando de longe, esse sentimento assim, então, de tudo ou nada. E olhando de longe, depois eu sempre vejo que talvez tivesse uma coisa no meio termo, assim, que dava para eu pedir, negociar. Tentar dar uma negociada. Tentar dar uma negociada. Exato. Não é o eu dou tudo ou eu dou nada, entende? Acho que as situações mais desafiadoras da minha história, em todos os aspectos, pessoais e profissionais, eu teve esse sentimento de... E você consegue identificar vários momentos em que isso aconteceu, assim, e que foi tudo ou nada? Entendi. Vários momentos. Que eu tive o instinto de ir no tudo ou nada. Alguns momentos eu não fui. Alguns momentos eu fui. Mas esse é o instinto. Meu ato reflexo, vamos chamar assim. Tá, entendi. Boa. E aí, até por isso, você faz alguma coisa no âmbito espiritual que te ajuda a aliviar dessas coisas? Você é adepto de alguma religião ou você faz meditação? Eu tenho uma história para contar sobre meditação, super engraçada, mas quero saber de você primeiro. Então, eu tive uma criação bastante religiosa, ligada ao espiritismo, o que as pessoas chamam de kardecismo. Sei. Que acredito em reencarnação, o espiritismo tem muito a ver com evolução, você vai evoluindo, as encarnações vão te evoluindo. Eu tive os meus pais são muito espíritas assim e frequentam, e eu frequentava muito quando criança. Isso está dentro da minha maneira de ser. Eu de fato acredito nisso e uso isso como um norte na minha
na minha vida. A religião serve muito, tem muito aspecto também de consolar, né? Na hora de você estar sem chão, Sim. te dar um chão, para mim é muito importante também. Assim, por coincidência, recentemente também essas coisas que parece não ter a ver, mas tem um pouco a filosofia, essas coisas, as pessoas, existencialismo, Sim. a vida não tem sentido. Tem muita gente, né, que eu já falei muito, vou procurar um sentido para a vida. Mas procurar implica que tem sentido. E essa é a vida. Aí esse é outro jeito bem legal, assim, que me deixa bem leve, assim. A vida não tem sentido. A gente vai criar um sentido. Cria um sentido, A gente vai articular um sentido para ela, que a gente escolher. E também parece ser muito legal. Eu faço análise. Eu já fiz muita yoga, com meditação e tal, mas foi numa época que eu não tinha filhas. Mas tu fica tranquilo, elas crescem, né? Elas crescem. Eu vou voltar. Não, a minha já tá com 17 agora, já tá quase emancipada. Não, agora dá menos trabalho, Então eu era bem mais novo, mas fazia. A yoga me dava muito centro. Na época do Walmart, a gente trabalhava muito. E tem um sócio meu, Marcelo, ele conta até hoje, assim, e tava aquele horror, meu Deus do céu, tem que fazer. Dava a hora da minha análise, eu saía ponto, dava a hora da minha yoga, eu saía ponto. Porque se eu não fizer isso aqui, depois não tem Geraldo no dia seguinte para resolver os pepinos, né? Exatamente. Muito bom. Cara, na meditação tem uma história que é muito boa, cara. Eu participo de um grupo de empresários chamado Entrepreneurs Organization. Sei. É um grupo mundial, né? Eu vi aqui esses dias, encontrei vários. Assim, então, eu sou membro aqui do Rio, sou super ativo, já fui presidente do capítulo do Rio, viajo o mundo e o Brasil atrás dos eventos desse grupo, que é uma coisa espetacular, cara. Assim, eu sou fã, participo mesmo. E aí, no meu fórum específico, tem um microgrupo, né, 8 pessoas, onde a gente se reúne todo mês, né, e aí roda a nossa dinâmica mensal ali, que é como se fosse a nossa terapia, né, de empresários ali em grupo, né. E aí, nesse grupo que eu participo, nesse fórum, a gente tem a dinâmica de fazer sempre a nossa meditação. Por quê? Enfim, a gente faz sempre o nosso encontro à tarde, aí chega todo mundo zureta, porque já passou a manhã trabalhando, né, e às vezes pulou o almoço, porque não deu tempo, por qualquer motivo, né, às vezes acontece, né. E aí, para a gente fazer um trabalho bem feito, a gente precisa estar centrado naquele dia, naquele momento, no agora ali, né? E aí a gente instituiu uma hora, a gente falou, cara, a gente precisa melhorar aqui, então vamos instituir a nossa meditação. Então a gente para 5 minutinhos, faz a meditação e começa nossa dinâmica. Cena, hein? Só que aí, cara, o que acontece? Eu não sou a pessoa que faz meditação. Então, eu faço meditação quando eu encontro esse grupo. É uma vez por mês. E aí, uma vez, meu psicólogo me perguntou exatamente isso. Você medita? Aí eu falei, medito uma vez por mês. Aí ele começou a rir, com razão. Porque eu só medito quando eu encontro com esse grupo. Mas é excelente, a gente medita, a gente faz a meditação, a gente acalma, entra na nossa reunião, assim, no nosso trabalho de grupo daquele dia, com outro espírito, assim, é outro negócio. Assim, então, assim, é maravilhoso. Eu faço meditação uma vez por mês. Uma vez por mês. Porque o seu médico, o psicólogo. Seu psicólogo, ele tá certo, porque meditação é um exercício, né? Sim. Se você não faz frequentemente, você perde, né? Não, então, exato. Mas aí, você, uma vez por mês, naquele grupo funciona. Funciona, sim. Muito bom. Você falou alguma coisa, eu queria comentar, mas acho que me fugiu da memória. Depois eu lembro. E vamos lá, quais seriam 2 ou 3 coisas, ou uma coisa, que te drenam energia ou que te enche de energia? Você ia falar sobre um caso aí de... hoje. Tá bom. Não, então, você está falando na perspectiva de lidar com uma equipe, né? De lidar com a equipe ou às vezes na vida, né? Não sei se tem alguma situação específica. Você sempre tem que... Eu acho que a gente sempre tem a condição de escolher o problema que quer lidar. Boa. Que as vidas tem muito assim
você evitar os extremos. Mas e você não consegue acertar em cheio onde você quer, mas você consegue puxar para cá. Se eu errar, eu quero errar nesse extremo aqui. Esse aqui eu não aceito. E me deixa doido trabalhando com equipe. Tem dois tipos de pessoas assim, que eu gosto, que eu lido, né, que eu vejo. Assim, é uma pessoa que tende a ser uma pessoa mais devagar, mas mais disciplinada, e uma pessoa que sente a ser mais tasmania, mas mais indisciplinada. Então, e assim, me deixa louco eu falar assim, empurrar burro empacado. Me deixa louco fazer isso. Mas se não for uma pessoa assim, cara, estruturada, que é não sei o quê, vai ser uma pessoa totalmente desestruturada e doida e vai só causar entropia. Prefiro lidar com parar maluco do que lidar com... Do que ter que empurrar para frente. Empurrar o mundo empacado, exatamente. Tá. Nossa, eu gosto de... Parar maluco me energiza. Não, segura aí, peraí, cara, não faz isso ainda não. Peraí, segura aí. Eu gosto disso. Vai dar certo, entendi, mas calma. Tá destruindo a empresa, mas eu gosto de lidar com essa pessoa. Esse aqui também tá destruindo a empresa, mas eu não gosto de lidar. Tá bom, não, beleza. Não, excelente, muito bom, adorei. Então esse aqui também... Outra coisa também que eu... se tiver alguém da Vetex ouvindo, vai saber. Mas muitas vezes... Para você resolver um problema, você tem que dar uma distanciada. Total. Do onde você está e se aproximar de como deveria ser. Porque às vezes você está tão envolvido no problema que você não consegue ver a luz, não consegue sair do buraco. Então você tem que sair para... a solução está lá longe, entendeu? Depois da montanha, não está no seu vale. E aí eu tenho... Com os problemões, eu sempre começo sobre a pergunta de como deveria ser. Eu não pergunto qual a solução do problema. Eu pergunto como deveria ser para o problema não existir. Aí se a conversa chega, a pessoa fala, não, mas hoje a gente funciona assim. Não, refraseia, sem falar a palavra hoje. Porque eu não quero saber de hoje, eu estou falando como deveria ser. E às vezes é uma luta. Isso, porque a gente se desconectar do problema de hoje. Eu já tive casos assim de eu pedir para a pessoa, não, fala a sua proposta sem a palavra hoje. Aí a pessoa usava a palavra hoje. Aí você pede, umas 7 vezes. E para a gente se desconectar. E aí eu gosto muito quando a gente consegue... Não, esquece a Vetex que tem hoje. Essa empresa aqui que não tem esse problema deveria ser daquele jeito. Aí depois a gente dá um jeito de... Se aproximar, né? Se aproximar dela. Aproximar da utopia, né? Exato. A gente sempre quer chegar mais perto da utopia. Exatamente. Muito bom. E você é uma pessoa que faz sempre coisas novas pela primeira vez? Sim, adoro. Conta aí. É minha vida. Quem vê de perto, assim, vê de longe, né? Acha que eu estou fazendo a mesma coisa há 25 anos. Mas como eu falei antes, cada fase me gerou demandas de eu aprender coisas completamente novas, conceitos, jeitos, lidar com pessoas novas, lidar com ambientes novos, lidar com responsabilidades novas. E eu sou acostumado com isso. Eu não... Até como eu falei aqui, dos extremos, isso aqui, se está muito acentuado, também vira um vício também, porque às vezes eu não consigo relaxar tanto assim Às vezes uma rotina é boa também, e eu não sou acostumado com uma rotina, e isso às vezes me tira o sono, me deixa... Tem os seus efeitos colaterais, mas a minha vida é em volta de eu sempre estar exposto a coisa nova. Ela é desenhada para isso. Sim, Então, é engraçado que no mesmo grupo de empresários que eu participo de outros também, né? E aí esses grupos acabam... É tão natural eu acabar sendo forçado a fazer coisas diferentes em âmbitos muito loucos. Eu participo de um grupo lá em BH e aí teve o último encontro. Aí o último encontro foi vou falar uma coisa que é inimaginável. Eu nunca imaginaria que eu ia fazer isso, ainda mais em BH. Aí a gente foi fazer um off-site. Qual era o off-site?
vamos fazer wakeboard na água. Aí eu falei, mas em BH? Onde é que a gente vai fazer wakeboard em BH? Tipo, na Lagoa da Pampulha, será? Não, caraca, tinha um centro de treinamento gigantesco. Que legal. Um lago desenhado, o negócio puxa por um motor, não tem lancha pra te puxar. E aí eu fiz o wakeboard pela primeira vez, eu fiquei assim, meu Deus. Saiu todo dolorido. Não, bebi água pra cacete. Eu fiz. Nunca tinha feito na minha vida. Eu fiz mês passado. Saí inteiro dolorido. E um exercício de perna forte, assim. Nossa, o exercício de perna foi puxado ali, mas foi divertido. E vamos lá. Pergunta potencialmente canceladora. Conta pra mim alguma coisa que você tem de opinião que é potencialmente cancelador e aí vamos conversar sobre isso. Então, eu sou o chefe, o patrão, né, do líder da empresa. Sim. E eu já tive muito medo receio de ficar falando o que eu falo atualmente sem problema nenhum, porque tem conflito de interesse. Mas atualmente eu falo assim, tem que trabalhar pra caramba no começo da carreira. E antigamente tem que trabalhar muito, assim, faz muita diferença pessoalmente, na carreira, profissionalmente, faz diferença para a empresa. Tem que trabalhar muito, mas você não está no começo da carreira, então você está livre, né? Eu trabalho até vejo bastante, mas eu não tenho vergonha de dizer que quem tem 20 e pouco tem que trabalhar mais, se quiser fazer diferença. Exato. Aí entra no nível da decisão pessoal. Da decisão pessoal, mas eu antigamente tinha medo de ser cancelado. Dizia, tá falando isso para explorar as pessoas. Nossa, não sei quê. entendi. Tá falando isso porque seu interesse tá viesado. Cara, a pessoa pensa o que quiser. Eu tô falando honestamente. Que eu acho que faz muita diferença. Foi assim com você e para você fez diferença. E tem um monte de pessoas ao meu redor que eu acompanhei também o crescimento. Que assim, e não tem nenhuma exceção. Todas elas trabalharam muito no começo da carreira. Então, e aí com o mundo atual, de equilíbrio, não sei o quê, tal. Isso. Aí eu falo também que eu não acredito muito em work-life balance. Eu acredito em você lidar bem com os momentos extremos. Ao momento você vai trabalhar muito, ao momento você vai descansar, mas não tem esse balanço perfeito, que nunca é perfeito e está sempre insatisfeito, né? Porque se não está perfeito, você está sempre mal, né? Exato. Está sempre achando que está errado. E eu também atualmente falo isso. Eu percebi isso, sem cara. Preocupação. Com o passar do tempo, a maturidade chegando, né? Eu percebi muito isso, assim. Na verdade, o balance não existe, né? O balance, esse suposto balance que é comentado, né? O balance verdadeiro, né, é você saber que esses momentos vão existir, que você tem que saber dosar. Exato. E aí uma hora vai para um lado, outra hora vai para o outro, um prato vai cair de um lado porque não tem como levantar todos ao mesmo tempo, e aí você vai sabendo navegar naquilo com a saúde mental em dia. Né? E aí para isso tem um monte de artifício. Mas, cara, dizer balanceado não é uma falácia, viver os momentos que a vida apresenta a você. Pensa, a analogia a pessoa que mais balanceia, né, tem um equilíbrio, é o equilibrista, né? Você pensa no equilibrista. Equilibrista é aquele cara que fica em cima da corda, se equilibrando. Ele tá sempre ferrado, né? Ele tá sempre na merda. Então, ele tá sempre... Ele tá sempre caindo. Sempre para um lado diferente. Ele tá sempre caindo. E ele tá sempre se arrumando. E ele tá sempre insatisfeito. Ele tá sempre ali num lugar ruim. Mas ele tá sempre em pé. Normalmente, né? Mas ele tá sempre a ponto de cair. E ele tá sempre consertando. Aquela coisa horrorosa. Aí você vê o maestro da música. Às vezes ele tá suadão lá, morrendo descansado. Tá inteiro. Feliz da vida. Às vezes ele tá numa música lenta, tá ali, bem calminho. Tá vivendo um momento, vivendo né? Um momento, Vivendo o momento. Tá vivendo intensamente o momento que a música está apresentando para ele. Quem tá mais
Ah, no Marradão. É um maestro equilibrista que está à beira da morte todo momento. Ou o que maestro está que tá vivendo intensamente. intensamente. É, exato. Então, ótimo ponto de vista, muito então legal. Cara, viver intensamente. Muito bom, adorei. Então, ó, aí galera da Vetex, você tem que trabalhar nos 20 e poucos anos, ó. Fica ciente. Na Impulso também, tá? Só para comentar que eu tô de acordo. E você tem dica de livros, filmes ou séries, coisas que você gosta bastante? O livro que para mim é muito importante da minha vida chama profissional Innovator's Dilemma. Nossa, maravilhoso, né? Muito bom o livro. Uhum. Eu gosto muito de ler assim, Chico Buarque, José Saramago. Eu estou tentando ler os autores clássicos, não brasileiros, não de língua portuguesa. Aí, recentemente, estou tentando ler nas línguas originais, estou me ferrando. Estou dando um fallback aí, tentando... Deve ser difícil. Ler agora difícil. em português, que eles são sofisticados, né? Igual o José Saramago. Você lê o José Saramago, é difícil já, assim, se você lê, sabe português. E lê... imagina Virginia Woolf parecido. Então, eu estou aprendendo, mas estou interessado. Essa coisa de série, eu gosto muito de série clássica. Eu gosto muito de Seinfeld. Das antigas. Muito bom. Acho muito bom. Uma coisa, uma inteligência fora do comum. Sim, maravilhoso, muito bom. E quem que você acha brilhante que tinha que sentar aqui nesse sofá batendo esse papo comigo? Então, eu tô saindo aqui do dia seguinte a um momento que eu vi o André Esteves fazer uma palestra. Eu já vi ele várias vezes. Acho ele uma pessoa muito articulada, sou fã. Sim. Então, vou aproveitar. Eu não sei como é que eu vou chegar no André Esteves, mas você me ajuda. Fala um pouquinho agora da Vetex, então, o seu momento de jabá. Conta aí, presente, futuro, o que vocês estão vislumbrando? A Vetex, ela é uma empresa que, vou usar uma palavra em inglês, ela fill the gap of technical knowledge. Entre o que o varejista e a marca precisa de tecnologia e o que tem disponível. E ela não sabe, às vezes ela precisa, mas não sabe usar. E a gente está aqui para preencher esse vazio, dando enabling tecnologia para os nossos clientes. Acho que a gente sempre fez isso bastante há muitos anos, está fazendo há muitos anos, num modelo de negócio bem alinhado ao sucesso do nosso cliente. E atualmente, acho que como eu e a torcida do Flamengo de tecnólogos, estamos muito empolgados com o valor que essa revolução de LLM, AI, pode trazer para todos nós, mas não excluindo o que pode gerar de transformação no mercado que eu atuo e dentro da Vetex. Eu estou muito empolgado com o que pode acontecer e como tudo vai se reconfigurar, se rebalancear. Boa, eu também estou super empolgado. Assim, acho que já é um fato que o mercado vai se transformar muito, né? Mas a gente não sabe ainda para que lado, né? E como, os comos acho que vão ser, desenhados. Os comos vão ser desenhados. Eu no outro dia vi uma propaganda da AT&T, você já viu essa de 93? Anos vai ter um 90. filme na sua... É isso? Não? Vai isso. Ter... Não era da AT&T. Você vai ler um livro que não está na biblioteca longe de você. Você vai passar um fax da praia e a pessoa está com um tablet. Isso. Não é AT&T? É outro? Não, eu não sei esse, mas o outro, o que eu vi era o cara entrando num motel chulé, assim, ruim, um motel ruim, de beira de estrada. Aí ele perguntou, que filme você tem aí? Todos. E do ano 2000 isso é impossível. Impossível, exato. Hotel Chulé tem uma fita VHF de um filme de 10 anos atrás. Exato. Se tivesse, né? Exato. Se tivesse, que a chance de não ter nada.
né? Mas o curioso dessa época, né, dessa propaganda da AT&T, né, é que ela fala assim, esses dois exemplos são muito emblemáticos, né? Você vai passar um fax da praia. E aí aparece a pessoa com uma espécie do que seria o que a gente chamaria de tablet hoje, né? E ela está escrevendo no tablet e aperta o botão assim, enviar fax. Real, sabe? Então, o que era aquilo? A gente não tinha nem vocabulário para descrever o que viria a ser. Isso é muito legal. Né? Então, hoje a gente faz o quê? Vai mandar um WhatsApp, vou mandar uma mensagem, vou mandar um e-mail. Você não vai enviar um fax da praia, né? Eu acho que no caso das inteligências artificiais, a gente está nesse mesmo momento hoje. Tem um monte de coisa que a gente não tem nem vocabulário para dizer o que vai acontecer. Né? E tem vocabulário que a gente tem que deixar obsoleto, porque está atrapalhando a gente pensar no novo paradigma tipo também. disquete para salvar e coisas similares. Tipo disquete para salvar antigamente, que não tem mais por que salvar, né? O Google Docs não tem esse verbo, não existe mais. Exato. E tem vários verbos que também vão deixar de existir nesse mundo novo. E eles hoje estão limitando a gente. Gostei muito que você falou da semântica, que eu acho que a revolução de paradigma tecnológico, ela vem junto e é consequência da revolução do vocabulário. Boa, excelente, muito bom, legal, adorei. Muito bom. Como vocês sabem, a Impulso é uma People Tech que ajuda as empresas a resolverem o problema de recrutamento e seleção de mão de obra de tecnologia, inclusive podemos ajudar a Vetex. Muito bom. Fica aí a dica. Fica a dica. A Impulso também apoia um projeto incrível aqui no Rio de Janeiro, chamado Projeto Rio Memórias. Esse projeto é um museu virtual sobre a história do Rio de Janeiro. Que legal. E é um projeto incrível, muito bem elaborado. E a parte mais legal desse projeto é o podcast, está nas plataformas digitais. Então tem o podcast Rio Memórias e nesse podcast eles contam, já tem umas 5 temporadas eu acho, e cada episódio eles contam uma pequena história sobre algum episódio da história do Rio de Janeiro que em muitos casos se confunde com a história do país. Né, porque o Rio foi capital durante muitos anos, né, muitos eventos históricos aconteceram aqui, então é super bem dramatizado, contextualização histórica, pesquisadores independentes fizeram uma pesquisa muito séria e contam as histórias com muito mais detalhes do que quando a gente aprendeu no livro de história da escola. Assim. Então eu recomendo fortemente o Projeto Rio Memórias, a Impulso apoia. Dá uma olhada também. Jabá também de social? Faça, lógico. Eu apoio, eu sou aluno da engenharia da UFRJ. E eu sou grande entusiasta e sou até líder, presidente do conselho do Endowment da UFRJ. Conta mais sobre isso. A gente não tem endowment no Brasil, muito quase. Pouco, né? O nosso é o segundo maior. As pessoas nem conhecem esse termo, inclusive. Nem conhecem, é fundo patrimonial. São os ex-alunos dando dinheiro para esse fundo. E esse fundo, dependendo do tamanho que ele o rendimento dele ajuda na manutenção da faculdade e da universidade. Parece uma coisa, mas isso aqui é para a universidade fazer, para ela para pagar. Mas toda universidade boa do mundo é tipo assim, 3/4 do orçamento é o endowment que dá. Harvard, 3/4, metade, sei lá, uma coisa assim, é o endowment que dá. Porque desde 1630 tem gente lá botando dinheiro nesse endowment. O Reditos é desde 2021. E desde 2020, se eu não me engano. E eu estou envolvido desde... Que é esse da FRJ. Que é o da FRJ. Tá. Eu estou envolvido desde 2021. E quem daqui for ex-aluno da UFRJ ou gostar da causa de ter um endowment para melhorar a educação do Brasil, a gente está recebendo doação. Pô, maravilhoso, adorei. Geraldo, foi incrível bater esse papo com você. Muito obrigado por ter aceitado. Valeu.